Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série sobre doenças infecciosas e vamos falar especificamente sobre a questão de parasitas. Então, bora pro vídeo! Bom, Michael, mas e aí, então, o que são esses parasitas que a gente tanto ouve falar às vezes na televisão, principalmente em algumas épocas do ano, questão de alimentação? Então, os parasitas são organismos que se alojam em alimentos ou outros seres vivos, né, podendo causar uma série de problemas de saúde. Eles podem variar de pequenos protozoários, né, unicelulares, até vermes multicelulares, conhecidos como os helmintos, né, é uma questão que a gente já comentou até no vídeo anterior e vai dar uma reforçadinha agora. Bom, então esses parasitas são organismos que vivem dentro de outros organismos, né? Então eles são chamados de hospedeiro, eles se alimentam dele, geralmente acabam prejudicando esse hospedeiro que eles estão ao longo do processo. Né? A gente tem alguns tipos de parasitas diferentes, os protozoários, né, e os questão dos helmintos. Né? Os protozoários, então, são organismos unicelulares que podem causar uma série de doenças. Eles se reproduzem dentro do hospedeiro e são transmitidos de uma pessoa para outra por meio de água contaminada, alimentos ou propriamente o contato direto. A gente também tem essa questão então dos helmintos, né, conhecido como vermes ou vermes parasitas. Eles são organismos multicelulares que podem infectar o intestino humano. Então eles incluem vermes intestinais como as árqueas, as atênias, então esses são os mais comuns que a gente acaba tendo. A gente tem então algumas doenças causadas por parasitas, são comuns e que muitas vezes afetam milhares ou milhões de pessoas ao longo do mundo todo. Ou a gente vai citar algumas delas aqui, como a questão propriamente da malária, né, que é causada pelo protozoário Plasmodium, né, a malária é uma das parasitárias mais mortais do mundo. Ela é transmitida pela picada do mosquito, causa sintomas como febre, calafrio, vômitos e dor de cabeça. Nós temos então a amebíase, que é causada por um protozoário, os nomes são complicados, pessoal, Entamoeba histolítica. É uma amebiase, é uma infecção intestinal comum, então ela é transmitida por água ou alimentos, elas acabam contaminando e causando questão de diarreia, cólicos abdominais e provavelmente a questão de febre. Nós temos outra de nome complicado, que é a esquistossomose, também conhecida então como barriga d'água, que é causada por um verme. Então ela é transmitida principalmente por uma questão de água contaminada com larvas desse parasita, causando danos então provavelmente a uma questão de fígado, baço, intestinos e até mesmo a pulmões. Nós temos as tênias, né, nossas famosas tênias, conhecidas como os vermes. Então elas são uma infecção intestinal que ocorre quando uma pessoa ingere carne de porco ou boi mal cozida, né, contaminada com essas larvas. Ela também pode causar sintomas como dor abdominal, perda de peso e propriamente a fraqueza. Temos aquela questão de outras séries de vermes que também podem ocorrer no nosso intestino através de alimentos contaminados, por isso a importância de lavar frutas, verduras e legumes e fazer o cozimento adequado dessas carnes. Mas nós temos também uma questão de prevenção e tratamento. Não temos apenas o problema da infecção, há como combatê-los também. E para isso, algumas medidas são essenciais. Como a gente comentou também aquela questão anterior, sempre a higiene pessoal vai ser fundamental, a questão de lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool gel, principalmente depois de ir ao banheiro, né, ou antes de comer. Então a gente tem que ter esses cuidados. Evitar beber água que não seja tratada ou que não passe por algum tipo de fervimento. Sempre que possível, lavar os alimentos que vai ingerir. Claro, aqueles que podem ser lavados, ele não vai lavar um alimento que não pode ser lavado, mas fazer esse trato pessoal e rotineiro ao longo do nosso dia vai evitar bastante essa questão. Controlar esses vetores, né, que é a utilização de repelentes para os insetos, principalmente para mosquito, a questão de locais onde tem essa predominância de problemas de saúde relacionados a mosquito, utilizar mosquiteiro, roupas mais protetoras, evitar expor o nosso organismo nas horas do dia, né, como a gente sabe que o mosquito da dengue é mais de manhã, evitar alguma questão de exposição a perfumes mais adocicados, né, porque eles acabam sendo atraídos, colocar armadilhas ao longo da nossa casa, todos esses cuidados mais básicos que a gente já conhece. Temos a questão então, também do tratamento médico, né? Se for uma questão suspeita de uma infecção parasitária e algo mais grave tenha se desenrolado, procurar um médico para ele procurar uma alternativa de tratamento, seja para essa relação de parasita, que pode incluir medicamento, ou propriamente mais uma questão só de acompanhamento para ver a evolução. Temos também então a questão de desinfecção de determinados ambientes e de objetos, né? Então a questão de, por exemplo, é muito comum a gente ter esses problemas intestinais e algum outro problema que a gente pode pegar através da utilização de
objetos que possam estar contaminados, ou corrimões de ônibus, corrimão de escada. Então, sempre que possível, fazer essa desinfecção propriamente nos nossos utensílios de casa também. Cuidar da higienização deles, né? Não deixar usar uma faca e deixar ela muito tempo sem ser lavada e depois reaproveitar, pode estar criando uma questão. Por exemplo, vou cortar carne, utiliza aquela faca e deixa ela no escorredor ou dentro, provavelmente dentro da pia, e depois vai utilizar para cortar outro tipo de alimento. Não, sempre que possível fazer a higienização, né? Armazenamento adequado dos alimentos na geladeira, no congelador, todas essas questões importantes que a gente tem que estar cuidando. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, então sobre que os parasitas representam uma ameaça significativa para a nossa saúde, né, enquanto humanidade, causando uma variedade de doenças e questões de debilidade ao nosso corpo, mas a gente viu também que existem medidas adequadas para a questão de prevenção e promoção à nossa saúde. Então a gente tem que ter esses cuidados básicos para evitar esses problemas maiores. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado e até a próxima.